Gente, mais um dia de aula, não é? Bom, a gente vai hoje fazer a nossa primeira peça, tá? De tantas, de centenas de peças que a gente vai trabalhar durante o nosso curso, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar, a gente vai fazer a nossa peça inquérito para aplicação de fotograma, tá certo? A gente vai falar tudo e também vamos resolver questões, tá certo? Então, é isso aí. Deixa eu preparar aqui o meu material. Gente, olha, ficamos o seguinte, o que é que eu acordei com vocês? Vocês terão que ter essa relação de peças pegada no seu caderno, certo? Lá na aula 1 disse isso para vocês. Essa relação de peças eu vou mandar também na plataforma. Então vocês vão baixar essas peças aí, tá certo? Para que vocês colhem o seu caderno. Então, o nosso curso, as nossas aulas serão praticamente conforme a relação de peças. Ó. Hoje a gente vai estudar um inquérito judicial, tá certo? Amanhã ou depois a ação de consignação de pagamento, depois a homologação da coisa, até chegar nas peças do TST, tá certo? Que é o recurso de vista e depois recurso extraordinário. A gente vai passo a passo, tá certo? A gente vai ver o número máximo possível de peças, tá certo? Que caíram, que não caíram. E quando você chegar na prova, você não vai ter surpresa, porque todas as peças você viram comigo, tá bom? Então, esse é mais ou menos aí. Então vou fechar aqui e vamos, deixa eu fechar aqui para a gente começar, tá? Então, vamos nós. Gente, inquérito para apuração de falta grave, tá? Aqui você vai ver na apostila um comentário, tá certo? Que a gente faz a introdução. Eu vou ler com você um pouco rápido, porque o interessante é a gente chegar na peça, né? O tempo está correndo. Então vamos lá. No ordenamento jurídico vigente, em regra, o empregador tem a faculdade de rescindir o contrato de trabalho do empregado sem nenhuma burocracia, pois é ato discricionário, né? Cujo exercício pode ser dado de forma imotivada, tá certo? Sem indicação de uma causa pertinente. E de igual modo, pedido de demissão por parte do empregado. Porém, quem comete falta grave, em determinadas situações em que o referido empregado é detentor de estabilidade provisória no emprego, antes de o contrato, faz-se necessário o ajustamento de uma ação, tá? Ao passo que o Poder Judiciário vai declarar a existência ou não de falta grave e autorizar a extinção do contrato. Bom, aí está dizendo o seguinte, ó, há trabalhadores que têm também estabilidade provisória. Por exemplo, a grávida, tá? Por exemplo, quem é aquele que foi eleito a CIPO, pelos empregados, né? Pelo empregador, não. Eles também têm estabilidade provisória. Só que, para esses casos, não é obrigatório esse inquérito na apuração de fato grave. Estranho esse nome, porque vem lá do penal, mas não vai te ligar com isso, não. Aprenda só isso, tá certo? Não pode errar o nome da peça, tá certo? Mas é a peça mais simples que há. Num rol de tantas peças da, num rol de tantas peças que a FGV pode cobrar, essa aqui é muito, muito fácil, tá bom? Mas o importante é a gente fazer, praticar, né? Porque é fácil que você não tem que aprender, né? Aí vem da estabilidade, você aí pronto. O dirigente sindical. Isso diz o artigo 543, em seu parágrafo 3º da CLT, que define que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado. A partir do momento do registro de sua candidatura, a cargo de direção ou representação da entidade sindical ou de associação profissional até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive, como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos dessa consolidação. Bom, então, professor, o inquérito é somente para o direito sindical? Sim, tá? Esse tem estado provisório. Se esse cometer falta grave, ele não pode ser demitido, tá? Sem haver esse procedimento. Quem faz essa peça é o empregador contra o empregado, tá certo? Aqui é uma inversão da reclamação trabalhista. Na reclamação, o de praxe é que quem entra com a ação é o empregado. Aqui não, aqui quem entra com a ação é o empregador. A gente vai ver isso já já. Nossa primeira peça. O empregador é quem possui legitimidade ativa para provar o inquérito, buscando a desconstituição por justa causa do contrato de trabalho. O endereçamento definirá quem vai apreciar a petição inicial, qual é? Juiz da vara. Está daquele quadrinho, recorda? Bom, não tenha dúvida, tá certo? Aí eu já coloquei. Razão pela qual deverá ser endereçado no juiz da vara ou tribunal competente do lugar para processar e julgar. A competência territorial está definida no artigo 661 e seus parágrafos da CLT, tá? Então, a regra geral é que o inquérito judicial para apuração de falta grave deverá ser ajuizado no fórum do local da prestadora de serviço
independentemente do local da contratação. Isso quem fala é o artigo 651, tá? Da CLT, certo? Aqui você vai fazer a qualificação de que do requerente, tá? Isso é a teoria, a gente vai fazer a prática. Então, aí você vai ver que as partes estão envolvidas, devem ser qualificado nome completo, estado civil, profissão, nacionalidade, CPF, identidade, endereço completo, entre outros. A prova da ordem, os dados vêm da questão, não se preocupa não, mas saiba que existe. Capacidade postulatória é o advogado, né? Então, a petição deve ser assinada por quem tem a capacidade postulatória, mas aqui na hora você não pode assinar, tá? Isso aqui é teoria, mas na prova você não pode assinar, lá embaixo você não pode colocar seu nome, não pode assinar. Se colocar advogado, o AB, tá? A gente vai ver isso, mas fique logo atento a isso. Não assine a prova, senão você pode ficar reprovado, tá? Do verbo, professor, é importante aprender sim, certo? Do verbo, o nome da peça e da fundamentação legal da peça. Os verbos corretos são propor ou ajuizar o inquérito judicial para a apuração de fato grave, nos termos da lei, fundamentação legal, no artigo 853 da CLT, tá? Que fala o seguinte: a instalação do inquérito para a apuração de fato grave contra o empregado, garantindo com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito junto ao juízo de direito desde 30 dias contado da data de suspensão do empregado. Então, ele tem que suspender, tá? E nesse espaço de 30 dias, ele tem que fazer o que eu inquérito. É importante que vocês tenham em mãos, como eu já falei lá na primeira aula, o livro de súmula, tá certo? A CLT organizada, tá? Essa CLT aqui, tá? E também o caderno, para que você hoje a gente comece a escrever as peças, né? Então você tem que ter esse caderno aqui em mãos para a gente começar, tá? A gente vai agora falar, tá? Exatamente da peça em si, tá? A peça do inquérito para a apuração de fato grave, certo? E aí vocês já começam a exercitar agora, certo? Então, vocês também imprimem essa apostila, porque você vai marcando os dados importantes para quando você quiser revisar, já está toda na sua mão, bem facinho de folhear, tá? Letras bacanas, botei uma letra bem grande para vocês não ter problema, tá certo? Então, você já também pode estar marcando a sua apostila. Todas as aulas, a apostila você tem que imprimir, tá certo? Essa aula vai ficar gravada na plataforma, todas as aulas ficaram gravadas, tá certo? Para que você assista quando precisar, tá bom? Então, vamos começar a exercitar. Bom, deixa eu fechar aqui. Gente, de praxe, se cair uma peça como sendo dirigente sindical que cometeu falta grave, você pode correr. A peça é um inquérito. Mas aí você tem que ensinar a identificar. Vou te ensinar. Veja esse exemplo aí. Isso é a peça inédita que eu fiz, porque nunca caiu na prova da ordem, mas eu montei essa peça para vocês verem como poderá cair, tá? Aqui vocês vão ver que eu identifiquei o zangão, o nome da abelha, peça livre, solteiro, porque isso aí é justamente qualificação para você qualquer peça, tá certo? A FGV também faz assim, tá? Então, zangão, nome da abelha, brasileiro, solteiro, carteira de trabalho, número 1, CPF número 2, residente na Rua Gama Rosa, 24, bairro Porto Sobral, Ceará, cozinheiro de fábrica Doce Meio Limitada, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Doce de Leite, número 75, bairro do Açude, Sobral, Ceará. Zangão, em julho de 2018, foi eleito dirigente sindical. Opa! Aí você vai, então, você vai marcar aqui, ó, a pista aí, ó. Então você vai estar aqui, você vai marcar isso aqui, ó. Zangão, em julho de 2018, foi eleito dirigente sindical. Bom, a prova já está dando algumas pistas, certo? Então você marca aí, tá certo? Ah, professor, vou ter que ler 3 vezes? Tem, mas aqui de praxe você já vai marcar, porque a gente sabe que é necessário isso, tá certo? Vamos lá. Zangão, depois de 3 meses como dirigente sindical, começou a faltar ao serviço, sem justificativa, chegando todo dia atrasado e, quando perguntado o motivo, o mesmo respondia: tenho estabilidade e não vou ser demitido por isso. Zangão, após 3 advertências por escrito, finalmente, em 1º de dezembro de 2018, recebe uma suspensão do dono da fábrica para demitir um empregado desidioso. E você, na qualidade de advogado da empresa, ajuiza a ação necessária à dispensa do obreiro. Redige a medida processual adequada. Então, você já sabe que a pista que foi dada é que não é de sindical. Faltava um serviço, tá?
tinha instabilidade, você sabe que tem instabilidade, tá? Então, qual é a peça? Fácil, né? Precisa você fazer uma ação do inquérito para apuração de falta grave, tá? Então, a gente vai fazer, tá certo? Então, só, professor, que você disse que vai ler 3 vezes, vamos ler de novo. As palavras importantes eu já até marquei. Mas o motivo aqui foi o seguinte: aqui vocês vão ver que o Zangão, depois de 3 meses, como dirigente sindical, então ele tem estabilidade, tá? Começou a faltar o serviço. Você marca faltar o serviço. Sem justificativa, tá certo? Chega no dia atrasado, isso é o motivo, tá? O mesmo respondido. Tenho estabilidade, não vou ser demitido por isso. Zangão, após 3 advertências, isso aqui você vai só marcar, tá? Finalmente, em 1º de dezembro de 2018, recebe uma suspensão do dono da fábrica para demitir o empregado desidioso. Tá certo? Então, aqui é o motivo, tá? Isso aqui deve estar, isso aqui está no artigo 482, tá certo? E vamos à peça. Bom, aqui você, nesse momento, você abre o caderno e começa a fazer, escrever como está aqui. É a prática. Então, você viu a questão, eu vou resolver, mas você começa, a partir de agora, a escrever no seu caderno, do jeito que está aqui. Então, você abre um capítulo no seu caderno de matéria, como inquérito para apuração de falta grave. Então, você abre um capítulo, tá certo? Para que você deixe separadinho, tá? Não são 20 matérias, deixa uma só para o inquérito. Então, você vai escrever. Então, você coloca, excelentíssimo, doutor, juiz, estou resolvendo já a peça. A vara do trabalho de Sobral. Bom, isso aqui você vai fazer também lá na OAB. Se você está em maiúsculo, fica ao tempo que está. É importante que seja uma letra legível, tá? A questão aqui de ser maiúsculo e minúsculo não é importante para você, não. É importante que você escreva dessa forma. Então, você vai deixar 3 linhas, tá certo? Então, você vai escrever o quê? Os dados do requerido do requerente. Do requerente. Quem é? O empregador. Então, vamos aqui. Quem é o empregador? Deixa eu ver aqui. Bem facinho. Está aqui. O empregador aqui é a fábrica Docimel. Então, você vem aqui, circula aqui. Fábrica Docimel, pessoa jurídica. Você vai fazer idêntico que a prova fazer, porque a prova te dá. Não invente. Não coloque nenhuma palavra mais na mesa. Se a questão não te deu endereço, não te deu cidade, não te deu nenhuma informação, não invente, tá? Então, eu estou fazendo exatamente como está no caso concreto. Então, vem direito privado, com sede na Rua Doce de Leite, tal, tal. Aí você escreve, vem perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, você que está fazendo a peça, tá? E aí você vai fazer o quê? Você diz que vai ajuizar, ou propor, né? Aqui eu coloquei ajuizar, mas podia ser propor, o quê? Aí você vai destacar exatamente assim, ó, que deixa bem claro que é a ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. Deixa bem destaque, porque aqui o examinador vai fazer assim, ó, acertou o nome da peça, tá? Eu só posso botar aqui, eu não aconselho não, porque esse nome aqui, ó, esse detalhe aqui é que poderá fazer você ficar desclassificado, tá? Todos os nomes das peças você vai fazer assim. Se for uma reclamação, você separa. No título da peça, você pode ser desclassificado. Se você colocar aqui, no lugar de ação de inquérito, se você colocar, por exemplo, recurso extraordinário, recurso ordinário, então se você colocar reclamação trabalhista, você vai ficar desclassificado. Não pode reclamar uma peça, tá certo? Então, aqui eu já coloquei. Então, você também vai ter que fundamentar. Onde é que está isso, professor? Está lá na CLT. Aí isso aqui você já tem que levar na mente, tá? Mas se você quiser, esqueceu, você vai lá no índice, tá? Você pode e vai no índice da CLT. Então você vai escrever aqui o nome da peça. Então você bota inquérito. Estou fazendo aqui com vocês. Inquérito
Então, então vamos ver como é que vai ser, para você descobrir qual é o artigo. Então, aqui não encontrou, por quê? Deixa eu botar aqui um acento. Faltou aqui um acento. Então, deixa eu botar aqui inquérito. Pronto. Então, vamos lá, o I. Falecimento. Pronto, aqui. Inquérito para versão de fotográfica, certo? Então, você vai descendo, vai descendo. Você quer saber qual é o artigo, né? Então, vamos lá. Conselho, dirigente sindical, tá certo? Execução, instalação. Pronto, aqui. Então, aqui, artigo 853 da CLT. Então, na dúvida, você vem aqui e consulta. Vou marcar aqui. Porque você vai marcar também, se você tiver a CLT aberta, você vai marcar também. Pronto. Estou marcando minha CLT. Estou marcando meu diferencial. Você vai fazer também. Só mas não estou com minha CLT. Quando chegar, você faz isso. Então, você tem que fazer isso aqui, porque são momentos que você não vai perder tempo. Porque quando chegar no I, tu corre, já vi que já tem um marca-texto lá, você já viu isso, não é novidade para ti. Então, pode fazer assim. A pessoa pode marcar? Sim, pode marcar. Vai ter uma aula só como eu vou te ensinar que você pode e que não pode escrever na CLT. Mas marca-texto pode. Então, se eu estou fazendo isso é porque pode. Então, pronto. Então, vamos voltar lá para a aula, tá certo? Então, artigo 853. Então, pronto. Deixa eu vir aqui, pronto. Aí você bota nos termos, vai escrevendo aí, ó, nos termos do artigo 853 da CLT, em face de quem? É contra quem? Tá? Contra o empregado. Então, você bota o dado do empregado. Onde é que está o dado do empregado? Está aqui na peça, ó. Está aqui na peça, não. Está aqui ó. Está aqui, o Zangão, ó. Zangão, brasileiro, residente, ó, cozinheiro, residente da rua tal, cozinheiro, ó. Certo? Então, o Zangão aqui, ó, ele é quem? O empregado. Tá certo? Ele é cozinheiro, ó. A questão dele aqui, ó. Certo? Então, aqui, deixa eu fazer aqui com a minha canetinha aqui. Então, você vem aqui e marca o cozinheiro. Tá? Porque ele é que é o empregado. Então, é em face do empregado. Então, a questão deu. Então, você vai escrever aqui, ó, em face. Aí vem em face do Zangão, uma vida saber, tudo que está lá, brasileiro, solteiro, tá? Carteira de trabalho. Aí você também vai, aí você não esquece. Aí você vai dar tempestividade, certo? Aí você abre aqui um tópico aqui, tópico 1, ó. Da tempestividade. Certo? Então, são 30 dias. Então, você, que é o advogado, você está dizendo ao juiz que ele é tempestivo. Certo? Então, vamos lá. Como é que você faria? Então, o que é que você vai ver? Então, você precisa consultar o artigo 853. Então, eu vou aqui na CLT e vou consultar o artigo. Então, você vem aqui, consulta 853. Pronto. O que é que diz, professor? Para a instalação do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado, garantido por estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito junto ao juiz de direito dentro de 30 dias contado da data da suspensão do empregado. Então, vamos aqui. Então você sabe que tem. Então, isso aqui você vai explicar ao juiz que é tempestivo, tá? No tópico da tempestividade. Então, deixa eu abrir aqui. Vou para cá. Bom, aqui vamos lá. O réu foi suspenso em 21 de 12 de 2012. Então, você está dizendo ao juiz que até o dia 20 de janeiro de 2013 é o prazo a qual você terá que apresentar. Então, se você está dizendo que você apresentou em 1º de 12 de 2018, você está dentro dos 30 dias, tá certo? Então, isso você vai escrever. Você diz, ó, seu juiz, foi suspenso no dia 21 de 12 de 2012, logo mostra se tem para tirar ação, ajuizar dentro de 30 dias previsto, mas chegou a 5.3. Ou também você pode informar com outras palavras, tá certo? É importante você informar isso. Por quê? Porque você vai mostrar que é tempestivo. Por quê? Você sabe que a reclamação trabalhista, você também tem um prazo. Qual é? 2 anos após o quê? Após a rescisão. Aqui, não é 2 anos, é 30 dias só. Que é o prazo que está suspenso. Não vá confundir, tá certo? Então, estou mostrando que está tempestivo, tá? E aí você vai. Você poderia botar também, aqui, se diz o seguinte, ou informa que o inquérito está sendo proposto dentro do prazo de decadência de 30 dias, contada a suspensão do empregado estável, a qual ocorreu em 1 de 12,
tá? Aqui você botou a data aqui, tá? Então você botaria as duas datas, a data que ele recebeu a suspensão e mostrar ao juiz que a data de hoje, nos termos do artigo, que a data de hoje, né, qual você está fazendo a peça, está dentro dos 30 dias, tá? Aí você abre o tópico 2. Tópico 2. Aí você vai dos fatos, tá? Apenas basta 3 linhas. Por quê? Porque você vai repetir isso aqui, não pontua. Não te preocupe com isso não, mas tem que botar. Ficar a peça bonitinha. Então, tempestividade, tá? Você qualificou, colocou o nome da peça, você diz qual artigo, a qual a peça está dentro da CLT, tá certo? Professor, é algum tipo de peça a qual vou escrever súmula? Não. Todas as peças têm um nome na CLT, tá certo? A gente pode fazer isso durante o curso. Não há, você não vai abrir o livro de súmulas, mostrar aqui, para dizer que a peça está aqui. Não há. Todas as peças estão dentro da CLT, tá certo? Gente, nos fatos, aqui você vai abrir o tópico número 2, tá? E aqui você vai escrever exatamente como está lá no caso concreto. Apenas 3 linhas. Por quê? Porque não pontua. Tá certo? Não se preocupe com isso, mas tem que escrever. Tá certo? Aí você vai abrir o item 3, tá? E vai botar da falta grave. Pessoal, a falta grave por quê? Porque é o motivo que você está alegando ao juiz. Você tem que botar na sua mente, na da prova, que você pensa que você é como se fosse para um juiz. Então, você não mandou, você não endereçou, você não tinha o seu juiz, então o juiz tem que parar. Então você tem você tem que, eu diria, você tem que vivenciar o momento que está acontecendo, os fatos. Então, um empregado é dirigente sindical, cometeu falta grave. Então, vai contar aqui. Então, abre o top falta grave. Aí vem, você vai ler o enunciado e diga o que ele fez de errado. Ponto. Tá certo? Não é dos fatos. Os fatos é apenas um resumo do que está lá em 3 linhas. Agora você vai contar o que aconteceu. Aí se fala, o reclamado praticou falta grave, pois faltou ao serviço por diversas vezes sem justificativa. Aí vem, do direito, que é isso? Qual o direito que o empregador tem de botar ele para fora fazendo um inquérito? Você vai dizer aqui, ó, seu juiz. No entanto, o empregado, apesar da estabilidade provisória, por ser dirigente sindical, tal conduta caracteriza desídia no desempenho das respectivas funções, sendo necessário o ajustamento da mediação, visando o reconhecimento judicial desta causa. Então, você está dizendo que você tem direito a fazer essa ação, por quê? Porque ele cometeu uma falta grave, certo? Isso, agora, isso você fundamentou, agora vamos pedir. Aí você vai dizer, ó, senhor juiz, diante do exposto, requer o reconhecimento da falta grave cometida pelo empregado e a extinção do contrato de trabalho, que é importante isso, tem que pedir a extinção, tá? Certo? A extinção do contrato de trabalho, tá certo? Por esta causa, nos termos do artigo 482, professor, como é que eu vou saber qual é a linha? Aí você vai na CLT e vai lá no 482. Por quê? Porque foi o que ele fez, ele cometeu falta grave. Então você vai lá no 482, que são os motivos a qual a CLT diz, ó, o trabalhador que cometeu, que ele se enquadra aqui nessas alíneas aqui, eles poderão ser demitidos por esta causa. Mas esse trabalhador aqui é uma exceção que, para ser demitido, ele precisa do inquérito da aprovação de falta grave. Porque, por ser o quê? Dirigente sindical. Tá certo? Aqui pode ser o presidente do sindicato, pode ser o vice-presidente, pode ser o tesoureiro. Se ele está dentro do sindicato, para demitir eles, se eles exercem a função sindical, ele vai ter que ser, para ele sair da empresa, terá que haver esse inquérito. Então vamos aqui no livro, na CLT e procurar o artigo 482, a linha E, tá? Então você vem aqui, isso aí você vai procurar no seu livro da prova, porque qual foi o motivo? Você tem que dizer onde é que está, qual foi a falta grave. Aí você vai dizer qual foi. Aí você já sabe que é no 482, tá? Então eu vou botar aqui e vamos tentar. A questão, como eu já tenho um gabarito, é a linha E. Mas vamos lá, vou te ensinar como é que faz, como é que eu ia achar, tá? Você vai aqui procurar o 482 e aí fala: constitui justa causa por rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Aí vem A, ato de improbidade, B, incontinência, conduta e mau procedimento, tá?
O C, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, não é. O D, coordenação criminal do empregado, passado em julgado, tá certo? Cuidado, para você demitir um funcionário, se ele estiver dentro de um processo judicial, não é ainda trânsito em julgado. O trânsito em julgado, a questão tem que dizer, para você conseguir demitir ele por esta causa, tá certo? Cuidado. Ah, ele está sendo processado? Não. Ele não vai ser demitido por isso, tá? Por esta causa, não. Então, não, cuidado. E pronto. É o motivo, desídia no desempenho das suas respectivas funções, certo? Faltava demais. E não tinha atestado, não tinha justificativa, então esse aqui você vai, você vai colocar na prova, tá? Esse nome aqui, para o juiz saber qual é o motivo. Então vamos aqui voltar, aqui para a peça, tá? Então está aqui. Você diz para o juiz o seguinte: dentro do exposto, requer o conhecimento da falta grave cometida pelo empregado e a extinção do contrato de trabalho, por esta causa, nos termos do artigo 482-E. Você vai fazer essa peça 3 vezes. Vai fazendo que você aprende, certo? Mesmo você tinha que estar aqui, você repete, aí você aprende, certo? Aí as outras peças vão ser quase a mesma coisa, muda só uma parte, devia a parte do meio, porque o começo e o final tudo se repete, mas tem que praticar, tá certo? Essa apostila vai estar na mão de vocês, é só para vocês imprimir, tá certo? Lembrando que esse meu curso eu não cobro apostila. Outros cursos cobram para apostila, você tem que comprar a apostila. Eu não, estou dando a apostila de graça, tá bom? Então, você vai abrir o item 4 dos pedidos. Agora, você, você vai falar, pô, mas já pediu ao juiz? Pede de novo, que é o principal, tá? Então, dos pedidos, aí repete as teses, resumidamente, e não esquecer de pedir pela procedência do pedido, tá? Aí você vai, isso aqui é decoreba, você tem que saber. É por isso que tem que praticar, para você ficar na sua memória. Então, aí tu está escrevendo aí, né? Aí continua, agora você vai. Dos pedidos, você poderá acessar dando pausa, pouco a pouco, tá? Dos pedidos aí, pronto, aí repete as teses resumidamente, vamos lá. Aí você escreve, diante do exposto, requer de Vossa Excelência o seguinte, o que eu acabei de ler, esse item 4, é igual para todas as peças, idêntico, por isso você tem que praticar, tá certo? Para não se perder, tá certo? É um esqueleto que você monta na sua cabeça, vai montar no esqueleto todinho. Isso aqui se repete em todas as peças, tem que ter, dos pedidos. Não há peça sem pedido, não há. Então, o que é que você vai dizer? Você fala, diante do exposto, requer de Vossa Excelência o seguinte: você não está fazendo a peça com o juiz? Então é Vossa Excelência. Então tem que escrever isso, no básico. O que é que você quer? Lá o item 1, qual foi? Você quer que ele reconheça a tempestividade da ação, porque está dentro dos 30 dias. Por quê? Porque a mesma foi ajuizada dentro dos 30 dias após a submissão do requerido. Pronto, já pontuou. O item B, você pede que isso aqui tem que ter, senão você vai perder pontíssima importância se você não botar isso aqui. Pedir pela procedência do pedido. Então, você vai escrever de forma que seja julgado totalmente procedente o pedido de quê? Do reconhecimento desta causa. Para quê? Para a rescisão do contrato. Você quer demitir ele? Você tem que entender o que é que você está fazendo. Você está fazendo uma peça para você demitir, tá? Um dirigente sindical cometeu falta grave. Por quê? Porque ele faltou 3 dias ou diversos dias, não sei nem qual foi mais, já esqueci, ele faltou. Então você achou o motivo, tá? Qual foi? Foi no artigo 482, desida. Então, pronto, então você já qualificou lá, você disse que foi esse motivo, diz para o juiz que agora, ok, rescisão do contrato, tá? E que ele aceite a rescisão do contrato, que ele faça a ruptura do contrato, tá certo? Reconhecendo a justa causa, tá certo? Por quê? Porque a metade das contas dele não serão pagas, tá? Não serão pagas, né? Depois, você requer que seja o requerido notificado para compensar a audiência, isso aqui também você também tem que colocar, isso aqui é de praxe, todas as peças tem que ter, tá certo? E também, isso aqui se repete praticamente em todas as provas, isso aqui é decoreba, aí você vai colocar o atesta, provar o alegado por todos os meios de prova e direito admitidos. Pronto. Está finalizando. Você vê como é fácil na coisa do mundo? Depois, o dinheiro do advogado. Aí você vai abrir o tópico da letra E, que aí você coloca requer a coordenação do requerido, que é o requerido do empregado,
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tá? Aí você coloca aqui no valor de 15% do valor da causa, tá certo? Nos termos do artigo 791-A da CLT. Se você esquecer esse artigo da 791-A da CLT, você pede ponto. Ah, professor, mas na hora da prova eu esqueci. Então, tu vai na CLT e coloca no índice honorários. Vou mostrar aqui para ti como é fácil. Se você esquecer. Ah, está em dúvida. Aí você coloca honorários, tá? E eu estou botando aqui na minha CLT, mas está aqui, ó. Então, se eu for procurar aqui, eu vou achar no índice emissível. Então, eu estou no índice emissível igual está aqui no livro, tá? Então, você já procura aí e remarca, que é importante você marcar. Então, deixa eu botar aqui, honorários. Então, vou mandar aqui, vou colocar aqui no índice. Lá no H. É isso. Vamos procurar aqui, honorários, na letra H. P, R, deixa eu achar aqui com vocês. Letra S. Vamos lá. Vamos procurar aqui honorários. Aqui. Letra A. Letra D. Letra E. Letra F. Pronto, aqui. Honorários advocatícios. Vou até marcar aqui também na minha CLT. Para você ver como é que se faz. Então, você marca a sua CLT. Pronto, vou marcar aqui para você ver como é que a gente faz. Para não esquecer. Pronto. Você vem aqui. Honorários. Qual é o artigo? Aqui. Previsão do artigo 791 da CLT. Tá? Então, você vai aqui. Então, deixa eu marcar aqui também com vocês. Pronto, já marquei aqui, tá? Mas eu quero conhecer o artigo, então é importante. Então, você vem aqui, tá? E vai aqui, você vai na CLT e procura o 791. Então, já vou botar aqui a minha CLT, 790. Pronto, tá aqui. Os empregados e os empregadores poderão reclamar. 791, agora o 791A. Tá aqui. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, sendo devido honorários de sucumbência fixado em mínimo de 5%, o máximo de 15% sobre o valor que é resultado da impressão da sentença. Então, está aqui o artigo onde vocês não podem esquecer para todas as peças que você for fazer. Isso aqui é importantíssimo. Você pode perder pontos, vai faltar talvez 20 décimos para você tirar um 6 porque esqueceu de qualificar, de colocar o artigo com seus honorários. Você tem que lembrar que você é advogado, você está fazendo uma peça como se fosse advogado, então você tem que querer dinheiro. Então você tem que pensar assim, tá? Então, vou voltar para a peça aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para a peça, para a gente chegar aqui. Então, vem aqui, aqui é minha peça, então pronto. Você coloca aqui 15%, tá? Você viu que é entre 5 e 15, né? Então, você coloca aqui o máximo 15% e vai colocar o artigo 791A da CLT, tá? Aqui, você também coloca isso aqui, dá-se o valor da causa, o valor, tá? Pode deixar em branco, isso aqui não vai pontuar, mas faz o jeito que está aqui, tá? Que é o examinador viu que você fez uma peça caprichada e você sabe como fazer uma peça. Isso é a prova, saber se você sabe desenvolver uma peça, tá? Tendo o começo, meio e fim, tá bom? Finalizando, todas as peças são iguais, isso aqui também você vai fazer. Nesses termos, requer deferimento, local, data, assinatura, OAB. Sem você não pode assinar aqui. Você coloca aqui assinatura, do jeito que está aqui, não pode fazer a sua rubrica. Se você fizer rubrica aqui em cima, você está desclassificado. Certo? Então, aqui. Então, essa questão não vou resolver hoje, vocês vão resolver em casa, tá certo? E esse exercício está na apostila, baixa a apostila, tenta resolver sem olhar para a resposta, tenta resolver daqui a resposta, mas tenta resolver sem olhar, que a gente vai na próxima aula comentar, tá? Esse exercício aqui, tá certo?
vamos resolver esse exercício, vamos resolver também esse outro caso, tá? Tá certo? E também a gente vai fazer 2 questões, tá? Essa questão do Lucas, tá? Que também envolve dirigente sindical, tá certo? E vamos fazer também, vamos resolver com vocês, vou resolver com vocês uma outra questão, tá? Que é do Patrick, tá? Que também caiu na prova da ordem, certo? Então, ficará para a próxima aula. Vocês vão fazer, praticar e eu vou fazer esse exercício com vocês. Vou fazer a correção com vocês, tá certo? Então, a apostila está disponível, baixa a apostila, tá certo? E vamos praticar. A todos, até a próxima aula. Tchau!